Vocês estão preparados para desvendar a verdade por detrás do choque entre o músico renomado Dita Finha, envolvido em uma disputa familiar que abalou a todos nós? Inscreve-se agora para ficar por dentro de todos os detalhes e entender as nuances desse drama. Além de receber análises profundas sobre os impactos sociais de conflitos familiares e suas implicações, numa reviravolta chocante e trágica, o renomado músico e produtor angolano G. Carvalho Jr., amplamente reconhecido como Dita Finha, se viu mergulhado no olho do furacão de uma controvérsia que abalou as estruturas da sua vida pessoal e carreira profissional. A acusação de agressão severa contra seu próprio pai, num embate feroz por propriedades, lançou uma sombra de descrença sobre a até então inabalável reputação do artista. Para aqueles que acompanhavam a sua trajetória, essa reviravolta foi um golpe inesperado e cruel. Dita Finha, figura respeitada na cena musical angolana, agora se via envolto numa narrativa obscura, manchando não apenas o seu nome, mas também sua arte. A acusação de agressão contra o seu próprio pai, uma figura paterna que deveria representar laços de amor e respeito, ecoou como um trovão em um céu estourado sereno. A controvérsia abalou não apenas a vida privada do músico, mas reverberou através da sua carreira. A sombra dessa acusação pairava sobre uma reputação, gerando dúvidas e questionamentos por parte daqueles que o admiravam. O impacto emocionante dessa disputa, que ultrapassou os limites familiares e adentrou o terreno público, deixou marcas profundas na história de um artista antes celebrado. O gesto generoso de Dita Finha ao presentear seu pai com uma residência no exclusivo condomínio Palácio do Quino foi obscurecido por um desenrolar inesperado de acontecimentos. O que inicialmente parecia um ato de afeto e gratidão, logo se enredou numa teia sombria quando dívidas relacionadas a um projeto de marca de tênis emergiram como uma tempestade. A nobreza do presente se transformou em um cenário sinistro à medida que as obrigações financeiras começaram a se manifestar. Em meio a uma crescente tensão, Dita Finha se viu confrontado com a necessidade de reverter seu gesto, demandando a devolução da propriedade outrora oferecida ao seu pai. Essa reviravolta desencadeou uma sequência de eventos que, lamentavelmente, desembocou um ato de violência física. O que deveria ter sido um gesto de carinho e apreço se perdeu nas sombras de uma disputa financeira, gerando um terreno fértil para o conflito. A exigência pela casa se tornou um catalisador para uma série de eventos infelizes, culminando em um desfecho trágico que deixou marcas profundas não apenas na relação entre pai e filho, mas também na reputação do músico aos olhos do público. A narrativa que envolveu a disputa entre Dita Finha e seu pai, um clímax
impactante no dia designado para a expulsão do progenitor, o ambiente inicialmente carregado de tensão transformou-se em uma cena de violência inesperada e inaceitável, quando o músico agrediu seu próprio pai diante de testemunhas, incluindo guardas de segurança. Esse ato condenável resultou em consequências graves, com o idoso sofrendo fraturas na mandíbula, destacando a intensidade da contenda familiar. A repercussão imediata desse episódio desolador foi a instauração de um processo crime contra Dita Finha. A justiça, ao intervir, lançou uma sombra escura sobre a carreira do renomado músico, que até então era marcado por seu sucesso na indústria musical. O palco, que costumava ser iluminado pelos holofotes da fama e do reconhecimento, agora está envolto em nuvens sombrias de controvérsias e repúdio público. A gravidade da situação não apenas abalou as estruturas familiares, mas também deixou uma marca indelével na reputação do artista. A sociedade e os seus admiradores, perplexos diante dessa reviravolta dramática, agora se questionou sobre os limites entre a vida pessoal e a imagem pública, enquanto Dita Finha enfrenta as consequências legais e o repúdio de uma comunidade que outrora o aplaudia. Esse trágico capítulo na vida do músico serviu como um lembrete sombrio de como as escolhas pessoais podem eclipsar até mesmo as maiores realizações profissionais. A imagem de João Manuel Carvalho, um homem outrora firme e tranquilo aos 60 anos, agora se confundia com a lembrança dolorosa de um conflito dilacerante. Hospitalizado na clínica Meditex em Luanda, ele não carregava apenas as estigmas físicas das agressões sofridas, mas um fardo emocionante marcado pelas fissuras profundas de uma relação familiar despedaçada. As cicatrizes visíveis na face eram reflexos de um embate que transcendeu o físico, deixando marcas indeléveis na alma. Enquanto isso, a comunidade e os ferozes fãs de Dita Finha, um tempo atrás leais e dedicados ao seu trabalho musical, viram-se atônitos diante dessa transformação drástica. O artista, outrora admirado por sua música, agora era envolvido em uma teia de perplexidade e desilusão. A reviravolta dramática na vida desse ícone da música angolana deixou a todos perplexos, incapazes de compreender como um simples conflito de propriedade poderia desencadear uma tragédia de tal magnitude. As perguntas ecoavam na mente de todos, pairando como sombras sobre uma história que já foi pautada por harmonia e melodias. Como uma disputa de bens materiais poderia se transformar em um vendaval de destruição, dilacerando os laços de uma família e manchando o legado de um músico querido. O eco dos questionamentos reverberavam pela comunidade mergulhada em consternação e incredulidade diante de uma situação que jamais imaginaram presenciar.
Assim, a trágica disputa familiar entre pai e filho não apenas deixou um homem ferido e abalado, mas também abalou as estruturas de uma comunidade e dos admiradores de Dita Finha, deixando um vazio doloroso e insondável no coração daqueles que um dia celebraram a arte e a música desse talentoso artista. Inscreva-se e acompanhe esse enredo surpreendente até ao fim.